Comep. Dia 1º de junho, traz a Paracatu. Marcha para Jesus 2019. Um dia na presença de Deus. Presenças confirmadas: Eli Soares, Adriana Lima e Vinícius Melo no trio elétrico. Participação: ministérios locais, Union Dance, Marcha Kids, Palhaço Felisberto, das 16 às 20 horas. Você e sua família não podem perder. Marcha para Jesus 2019. Concentração às 16 horas, atrás do Pretas. Apoio: TV Minas Brasil. Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure com urgência o Departamento de Receitas e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Já pensou em investir por mês o valor de uma porta ou de uma janela e conquistar um patrimônio para a vida inteira? Com o consórcio do Sicoob, investindo um pouquinho por mês, você dá partida no seu sonho. São diversas opções de acordo com o que você quer, sem juros e com as melhores condições. Perfeito para você que não abre mão de realizar seus sonhos. E você conta com a solidez do Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Consórcio do Sicoob. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Domingo em Família é na Olegário Maciel. A Prefeitura implementou o programa Domingo Saudável, uma opção de lazer e diversão para toda a família na Avenida Olegário Maciel. Para quem ama todo tipo de esporte ao ar livre, para quem curte dança e aeróbica, para quem quer passear com as crianças, brincar, caminhar, andar de bike ou patins. A Prefeitura fecha um trecho da Avenida Olegário Maciel das 7 às 12 horas todos os domingos, para você se exercitar e aproveitar com a família. Venha curtir o Domingo Saudável. Vem pra Avenida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Paracatu de luto. Após matar ex-companheira, homem invade igreja e mata outras 3 pessoas. O que já se sabe sobre essa tragédia? Polícia investiga a motivação do crime que chocou o país. Polícia Civil desarticula quadrilha que furtava ouro de mineradora em Paracatu. Polícia Federal lança software que vai agilizar laudos de investigações criminais. CEMIG realiza ações de fiscalização contra fraudes na energia elétrica, conhecidas como gato. São Paulo ganha reforço na vacinação contra o sarampo após caso confirmado da doença. Campanha espera equilibrar estoque nos bancos de leite em todo o país. E ainda, veja o balanço da expedição feita no Rio Paracatu. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre esta edição falando da tragédia que chocou o país e aconteceu em Paracatu. Na noite dessa terça-feira, um homem, após matar a ex-companheira com um golpe de canivete, invadiu a igreja e matou outras 3 pessoas. A cidade de Paracatu amanheceu de luto em decorrência da tragédia que chocou o país. Por todos os lados, o assunto era o mesmo.
As bandeiras em frente à Prefeitura Municipal amanheceram a meio mastro em sinal de luto e o município decretou um luto oficial de 3 dias. Era pouco antes das 7 horas da noite de terça-feira. Câmeras de segurança registraram o momento em que o autor, Hudson Aragão Guimarães, de 39 anos, se aproxima lentamente da porta da igreja. Ele tenta abrir o portão da Igreja Batista Shalom, no bairro Bela Vista. Percebendo que a mesma estava trancada, ele arranca a grade e entra no local. Dentro da igreja, Hudson efetuou disparos de arma de fogo, atingindo a cabeça do senhor Antônio Rama, pai do pastor da igreja. O autor também atirou contra a cabeça de uma outra mulher. Antes de cometer o crime, Hudson já havia matado a ex-companheira Heloísa Vieira Andrade com uma facada no pescoço na casa da mãe dele, onde estaria acontecendo uma reunião de oração. Os militares que estariam se deslocando para a primeira ocorrência se depararam com Hudson já dentro da igreja. Ao perceber a presença policial, o autor fez uma mulher de refém e a baleou na cabeça, sendo contido na sequência com um tiro efetuado por um policial. Começou na casa do próprio autor. No início da noite, ele chegou à casa da mãe, onde estava a mãe e a irmã, e uma ex-namorada, inclusive em oração. E ele chamou, entrou, sem nenhum motivo, sem nenhuma discussão prévia, sem nada. Ele desferiu um golpe de canivete, que atingiu o pescoço dessa mulher. E dali ele já foi direto para a igreja, que é no mesmo bairro, a Igreja Batista, onde chegou armado, arrombando a igreja, entrando na igreja, onde estava tendo uma reunião de trabalho, aproximadamente 20 pessoas nessa reunião. E ele dizendo falas desconexas, aparentemente inclusive com alucinações, dizendo que teria voltado do inferno e que teria uma missão para cumprir, procurando pelo pastor. Efetuou disparos de arma de fogo contra 2 pessoas. Ele usava uma garrucha calibre 36, efetuou um disparo na cabeça de um senhor, depois de uma senhora, pegou a terceira pessoa, uma senhora. Nesse momento, a guarnição policial que estava no bairro escutou os primeiros disparos, seguiu para o local e tentou parlamentar com ele. Ele, logo da chegada, ele efetuou o terceiro disparo, que atingiu a terceira mulher. E nisso a guarnição policial, em proteção às demais pessoas que ali estavam, efetuou um disparo contra ele. Um disparo de fuzil 5.56 que o atingiu na clavícula, no peito. E essa pessoa então essa guarnição conseguiu desarmar esse autor. Ele ainda tinha 6 munições intactas, poderia certamente fazer mais vítimas. Esse crime poderia ser ainda mais trágico do que foi. Então ele foi desarmado com essas 6 munições. As pessoas foram socorridas até o Hospital Municipal de Paracatu e ele também. Felizmente, nós tivemos a notícia agora do óbito das vítimas e ele está passando por procedimento cirúrgico também com um estado grave de saúde. Comandante, toda essa informação dão conta que ele é um ex-militar das Forças Armadas. Essa informação foi colhida junto a próprias pessoas lá da igreja e de familiares. Não houve nenhuma confirmação oficial. Disseram que era um ex-militar da aeronáutica, mas é algo ainda a se confirmar. Há informações também colhidas que nós estamos agora juntando os depoimentos, as provas, para podermos elaborar o boletim de ocorrência. Então, conta de um comportamento inadequado, ele, inclusive, segundo me passaram, teria sido afastado da igreja por problemas de comportamento, talvez até uso de drogas e outros problemas. Comandante, as vítimas são todas da igreja ou não? Sim, teve essa ex-namorada na casa da mãe, né? E as 3 pessoas na igreja. Teve uma outra 4ª vítima que conseguiu evadir, não foi vítima fatal, ele se machucou porque teve uma fratura no pé no momento da fuga. Mas as vítimas, sim, todas da igreja. Comandante, segundo informações, no momento que essa pessoa, o autor, estava sendo atendido, uma outra pessoa entrou pelos fundos do hospital armado com a intenção de fazer disparo dentro do hospital. Confirma essa informação? Não confirmo. Desde o momento que nós trouxemos as vítimas e saltou para o hospital, nós montamos aqui um esquema de segurança junto ao hospital, com as entradas e saídas do fundo, né? Então não houve nenhuma situação nesse sentido. Além das 4 pessoas mortas, a tragédia também deixou outras pessoas feridas. Entre elas, o próprio autor do crime e o pastor da igreja, Evandro. A informação que eu recebi é que a guarnição foi acionada primeiramente para atender uma vítima de agressão por arma branca, que seria a ex-namorada do autor, né? Ele efetuou um golpe, né, na altura do pescoço. A guarnição abordou essa vítima já em parada cardiorrespiratória, né?
trouxe para o hospital fazendo todos os procedimentos previstos, e enquanto a guarnição estava no hospital, né, houve o acionamento para o atendimento das vítimas de disparo de arma de fogo. A guarnição deslocou para a igreja onde aconteceu, né, o fato, e fez o atendimento das vítimas. Uma das vítimas foi conduzida na viatura de bombeiro e as outras nas ambulâncias da prefeitura, mas assistidas, né, pelo Corpo de Bombeiros, tanto no local quanto na condução, né, dessas vítimas até o hospital. Comandante, pela experiência que o senhor tem durante todo o tempo dessa profissão, as vítimas já estavam desfalecidas quando a viatura chegou? Olha, é difícil precisar isso aí, né? As vítimas que o bombeiro conduziu, as duas que ele conduziu na viatura de bombeiro, elas estavam em parada cardiorrespiratória, né? E foram conduzidas com todo aquele procedimento de ressuscitação cardiopulmonar, né? Hudson é ex-membro da Igreja Batista Shalom e foi afastado em decorrência de mau comportamento. A motivação da chacina ainda é desconhecida e as causas estão sendo investigadas pela polícia local. Os corpos de 3 das 4 vítimas foram velados em Paracatu sob forte emoção de familiares e amigos que foram prestar as últimas homenagens. O sepultamento de Rosângela Albernaz, de 52 anos de idade, e Marilene Martins de Melo Neves, de 50 anos, aconteceu por volta de 4h30 da tarde. Logo em seguida, às 5 horas da tarde, aconteceu o sepultamento do corpo do senhor Antônio Rama, de 67 anos, pai do pastor Evandro, líder da Igreja Batista Shalom, que fraturou o pé e passou por um procedimento cirúrgico no hospital municipal. Durante todo o velório, a emoção tomou conta de todos os presentes. A nossa equipe de reportagens esteve lá e conversou com amigos das vítimas. Quem tem a dizer é que é uma tristeza total, né? A família está num luto sem necessidade, uma coisa constrangedora demais, né? A cidade está em pranto, todo mundo assim, sem saber o que falar. A gente viu aí que de repente, do nada, nós nos tornamos Paracatu, uma das cidades mais comentadas pelo Brasil afora. Com uma notícia dessa, é muito triste, né? A gente sabe que acontece isso toda hora, mas a gente nunca espera que seja tão próximo, né? Que seja com pessoas tão próximas da gente, tão amigas, né? E conterrâneas da cidade de Paracatu. Então, realmente, nós estamos muito consternados com isso e achando assim uma coisa muito chata, né? Muito triste para todo mundo. E para a família também da pessoa que cometeu essa barbaridade, esse crime. Porque certamente eles também não queriam isso. Então a gente lamenta muito, né? Estamos muito consternados. E o que a gente pede é que Deus conforte a alma dessas 4 pessoas e também o coração dos seus familiares. Só Deus mesmo para confortar, né, os corações das pessoas. É muito difícil, né? Só quem passa por isso que sabe calcular o tamanho da dor que é, né? Só isso. Que Deus toma conta de todos, né? Que possa trazer a paz para Paracatu, possa confortar todos os familiares de cada um deles. E hoje o comandante do 45º Batalhão de Polícia Militar concedeu entrevista à TV Minas Brasil e falou sobre os trabalhos que a polícia realiza sobre essa tragédia. Esse trabalho começou primeiro, continuando aqui com o socorro das vítimas, né? Foi um trabalho forte do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, tentando salvar aquelas vidas. Infelizmente, com mesmo todo o esforço médico, elas vieram a óbito. O próprio infrator também foi socorrido, passou por procedimento cirúrgico de gravidade. Segundo consta, teve paradas cardiorrespiratórias, mas estabilizou-se e passou bem a madrugada. Nesta manhã, segundo informações do hospital, já está sendo tirada a medicação de sedativo. Provavelmente ainda hoje poderá ser levado para a delegacia e dali para algum presídio. Talvez possa ser ouvido e esclarecer melhor qual a motivação desse bárbaro crime que aconteceu. O policial militar que, no exercício da sua profissão, agiu na legítima defesa das pessoas que estão ali dentro, passa agora nesse momento por um procedimento interno de lavratura dessa ocorrência, de registro, de demonstração clara e transparente dessas circunstâncias e a prisão em flagrante desse não será retificada ao final desse procedimento. Um inquérito é feito e encaminhado para a Justiça para que demonstre totalmente a transparência dessa atuação policial legítima, como eu disse mais uma vez. Esse autor tinha um registro de um tráfico de drogas, coisa já de bastante tempo. Foi essa a ocorrência que nós detectamos no início. Nós detectamos nos seus vínculos trabalhistas a inclusão na Força Aérea Brasileira no ano de 1999. Fizemos algum levantamento de apuração, constatamos que ele serviu realmente à Força Aérea até o ano 2003 como soldado.
e é da reserva, desde aquele então. Provavelmente seja aquele período de alistamento e serviço obrigatório. E o delegado regional de Polícia Civil, Tiago Veiga, também falou sobre as investigações do caso. Nós também aqui, estamos justamente tentando buscar a motivação, porque o que nos foi repassado foram diversas informações conflitantes, inclusive houve a divulgação da informação que o pastor teria um relacionamento com a ex-namorada, o que foi totalmente descartado, não tinha nenhum relacionamento amoroso, a não ser que fosse oculto, mas nos falaram só a questão de uma desavença em grupos de aplicativo de mensagens, em que o pastor, não concordando com a conduta dele, o teria confrontado nesse grupo e inclusive o excluído, e ele não teria ficado satisfeito com esse comportamento. O que a gente conjuga as informações é de que uma série de eventos nesse dia desse indivíduo culminaram com essa tragédia ao anoitecer. Sobre a ex-namorada dele, ele discutiu com a ex, ele já havia tendo problemas com a ex-namorada? O que nos foi repassado é que ele não tinha um histórico de violência doméstica familiar envolvendo a ex-namorada. Inclusive tinha um relacionamento muito próximo, tanto é que ela estava na casa dos parentes dele, do autor. Então não havia nenhum histórico desse tipo de ocorrência. O que a gente acredita que tenha acontecido é que as informações são que ele chegou lá querendo matar todos. Na hora se confrontou com a mãe e com a irmã e acabou dirigindo na fúria contra a ex-namorada. Sobre as informações a respeito do autor ser usuário de drogas, procede? A gente não tem essa informação. O que a gente sabe é que ele fazia uso de medicamento controlado. Isso foi verificado na diligência na residência dele. Algumas pessoas falaram também que ele chegou falando umas coisas desconexas na igreja, que ele tinha vindo do inferno, alguma coisa do tipo. Igual eu comentei, foi um dia em que algo aconteceu que ele passou o dia inteiro transtornado. Então culminou nesse evento fatídico aí no final da noite, no início da noite, na verdade. Então a gente não sabe se foi decorrente do uso do medicamento ou de uso de outro tipo de entorpecente. Só a perícia do IML vai poder nos falar se existia alguma droga no sangue dele. Na tarde de hoje, a doutora Thaís Regina da Silva, delegada de polícia, concedeu entrevista coletiva para falar sobre novas informações acerca dessa tragédia. As investigações tiveram início ontem, imediatamente após a prática dos crimes levados a efeito pelo Hudson. Inicialmente, ele teria matado a Heloísa, ex-namorada dele, com golpes com canivete, que atingiram a região do pescoço, a região cervical, e após a prática desse crime, ele teria se armado com uma arma de fogo, o pistolão, calibre 36, e se dirigido à igreja, onde o alvo dele seria o pastor Evandro. Porém, o pastor conseguiu sair do local e aí ele acabou fazendo outras vítimas. Nós acreditamos que de forma aleatória, algumas delas, e que o pai do pastor, que foi a primeira vítima, tenha sido até para atingi-lo mesmo, de forma mais direta. Qual seria o problema dele com o pastor? Então, a motivação é o ponto crucial a ser esclarecido ao longo das investigações, Várias diligências ainda vão ser realizadas, mas a gente segue na linha de que realmente seria um desentendimento relacionado à destituição dele de um cargo da igreja, afastamento de algumas pessoas, porque ele adotou uma postura bastante ofensiva com relação a esse pastor, e algumas pessoas se afastaram, teriam ficado com um certo receio, um certo medo dele. Com relação à possível intervenção dele quanto ao relacionamento do casal, que era cheio de idas e vindas, a gente ainda não conseguiu apurar. Mas, como eu falei, a investigação está numa fase inicial, Então, assim, pode ser que surjam novos elementos probatórios que levem para outro caminho. A senhora comentou sobre uma interferência do pastor nessas idas e vindas do relacionamento do Hudson com a Heloísa, é isso? Surgiram alguns comentários relacionados a aconselhamentos do pastor para alguma mudança de postura dele, porque era uma pessoa com um comportamento um pouco difícil, um histórico de dependência química, porém isso também não restou comprovado ainda, tá? Não há também notícia de interferência dele relacionada a
término do relacionamento deles, mas sim quanto a essa postura do Hudson, uma postura um pouco agressiva, temperamental, né? Ele oscilava bastante na questão de comportamento. Eu estive no hospital e como ele está sendo retirado da sedação, ele não teve condições de prestar esse tipo de informação. Ele me falou algumas coisas, mas nada relacionado ao fato, questões mais relacionadas a esse afastamento dele da igreja, mas de forma muito incoerente. Então, nós vamos aguardar essa retirada total da sedação, que ele tenha condições de prestar esclarecimentos a respeito dos fatos para que ele seja interrogado. Aí eu vou realizar o interrogatório dele e para já compor os autos também. Por hora ele foi autuado em flagrante delito, já foi comunicado à autoridade judiciária competente para que seja adotada as providências cabíveis. Ele não se lembra, então, do que aconteceu naquela noite? Então, pelo que eu falei com ele não relatou nada do que teria ocorrido ontem. Não disse que não lembra, mas ele não estava no estado de consciência. Ele estava oscilando bastante. Sobre o que eu perguntei sobre ontem, ele não me falou. O Hudson, ele possuía um registro no artigo 34 da Lei de Combate ao Tráfico de Drogas. Porém, com relação a crimes em âmbito de violência doméstica, nenhuma incidência. Não houve nem notícia, ainda que informal, dos familiares, das pessoas que convivem com eles, a respeito de alguma agressão física ou verbal. Relataram-se esse comportamento dele bastante peculiar, né? Ele era um homem bem difícil, que tinha esse histórico de dependência química, bastante temperamental, mas que ontem ele estava muito agitado, porém agressões físicas ou ameaças expressas não há relato. Mas, como eu disse, as investigações estão iniciando, né? Iniciaram ontem, então isso pode mudar também. Nós vamos analisar os telefones das vítimas, então tem muito a ser esclarecido ainda. Então, ele foi autuado por 4 crimes de homicídio qualificados, né? Por motivação fútil e impossibilidade de resistência das vítimas, acumulado com um homicídio também qualificado na forma tentada do Evandro. Ontem eu estive nos locais dos crimes, né, entrevistei familiares, entre as pessoas com quem eu falei, mas não tive condições de ouvi-las ainda. Hoje foi finalizado o auto de prisão em flagrante dele, agora é que nós vamos ouvir as outras testemunhas. Estavam muito alteradas, né, muito abaladas com o que aconteceu, se demonstraram também muito surpresas. Aparentemente, todos os envolvidos, são tanto as vítimas quanto a família dele, pessoas de bem, pessoas atuantes na igreja e que estão abismadas, em estado de choque com tudo que aconteceu. Doutora, a polícia já tem as imagens de monitoramento da igreja. O que foi possível perceber até agora? Durante quanto tempo que ele fica na igreja? O que ele faz? Ele chamou pessoas para um certo lado? A senhora tinha dito também que pode ter sido algumas vítimas aleatórias, mas o pai do pastor teria sido uma espécie de vingança, talvez, por não encontrar o pastor que conseguiu fugir. Nós acreditamos que sim, talvez não por não encontrá-lo, mas um meio de atingi-lo, né? Nós já conseguimos as filmagens, divulgamos um trecho pequeno. Eles permanecem na igreja durante aproximadamente 12 minutos, 13 minutos. Nós não vamos liberar as imagens na íntegra, tá? Mas, assim, dá para perceber toda a dinâmica do crime. As vítimas que nós acreditamos serem aleatórias são por essa ideia mesmo. Ele teria atingido o senhor Antônio até para penalizar o pastor, que seria o alvo inicial dele, e posteriormente as pessoas que estariam lá até tentando fazer com que ele viesse, ou que elas apontassem onde ele estaria. O alvo dele era o pastor Evandro. Mesmo após ser baleado, ele reafirmou que iria matá-lo. No próximo bloco, Polícia Civil desarticula quadrilha que furtava ouro em mineradora de Paracatu. Polícia Federal lança software que vai agilizar laudos de investigações criminais. CEMIG realiza ações de fiscalização contra fraudes na energia elétrica, conhecidas como GATO. E ainda, veja os destaques internacionais. Nós voltamos já.
É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.